Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Vamos conversar um pouquinho. Boa tarde, boa noite, né? Eu ainda não sei direito se é boa tarde, se é boa noite, mas enfim, vamos lá conversar um pouquinho sobre um dos temas aí que atormenta às vezes o pessoal da área da saúde, né? A gasometria. Então, vamos lá. Aguardando aí o pessoal entrar na sala, aguardando o pessoal chegar. Bem-vindos, bem-vindas. Então, eu sou a professora Hortência, do SEG Caxias, aguardando vocês, então, pra gente bater um papo. Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda novamente, sempre presente, né, Aninha? Amorinha? Vamos lá, né, pessoal? Estamos então começando mais uma live aí, bem importante. Também tô com saudades, Ana. Oi, Mayra. Raquel. Oi, Jaque. Adi. Oi, Di. Tudo bem? Tudo certo? Bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, oi Raquel, tudo bem? Meus alunos aí, muito bom, tô gostando de ver. Estão todos convidados, não são só os alunos, tá? Pessoal aí que acessa a página do Facebook da SEG, por favor, nos acompanhem, curtam, compartilhem aí, vejam as ofertas de cursos que temos na SEG, escola aí de renome, né? Uma rede inteira de renome aí, reconhecida nacionalmente. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer, pessoal de Novo Hamburgo entrando também. Muito obrigada. Eu vou me apresentar mais uma vez. Acredito que a maioria já me conheça, né? Da live anterior, que a gente falou sobre vírus. Eu sou a professora Hortência, então, sou biomédica. Sou da SEG aqui de Caxias do Sul, SEG São Francisco. Oi, Adriano, tudo bem? Papai do ano aí presente também, né? Vamos lá, vamos conversando um pouquinho então. Bem-vindos todos, mais uma vez. Hoje o papo é sobre gasometria e conforme o título que eu coloquei da live aí, a gente vai abordar os aspectos laboratoriais da gasometria, mas também vai fazer um link com a enfermagem. Então estão todos convidados, chamem aí o pessoal. Oi, Diri, tudo bem? Saudades de todo mundo. Marli, tudo bem? Vou chorar. Tô com saudade. Oi, Vanessa, Maurício, tudo bem? Vamos lá. Obrigada. Muito bem. Opa, vamos lá, SEG Caxias tá aí. Obrigada. Eu não tô sempre linda, vocês não me viram ainda de pijama. A Diri me viu hoje, mas, né, hoje eu botei aqui, ó, acessório SEG, tá, pessoal? Adquiram aí a nossa grife também, né, pra divulgar as propostas boas que a gente tem por aí. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela adesão. Gente, façam suas perguntas, tá? Na medida do possível, eu vou estar, então, respondendo as questões aqui da live sobre esse assunto tão... Não vou chorar, Ana. Não posso borrar a maquiagem, que faz tempo que eu não passo, não quero desperdiçar. Oi, Graci! Saudades! Tudo bem? Eba! Um beijinho no Caetano. Ai, Yasmin, querida. Vamos lá, então. Matheus, tudo bom, colega? Vamos lá, a gente vai abordar as questões aí de a Camila, querida. Saudades, Vanessa, também. Isso aí. Vamos lá. Alunos de Caxias, olha aí, a Diri tá chamando. Vamos lá, pode vir todo mundo, tá? Não precisa ser só de Caxias, não. Pode vir toda a rede aí participar, por favor. Bem importante, porque a gente vai engajar o assunto da gasometria, então... Apesar de ser nos aspectos laboratoriais, a gente também vai estar engajando junto com a enfermagem. Então, para quem está entrando agora e não me conhece ainda, eu acho meio difícil, né? Porque essa cara aqui, vocês já estão um pouco de saco cheio de ver, eu acho. Mas, eu sou prof... Obrigada, querida Tati, obrigada. Eu sou a professora Hortência, então, sou biomédica, professora, então, da SEG aqui de Caxias, SEG São Francisco, eu e a minha equipe maravilhosa, que eu tô morrendo de saudade de ver, de abraçar. E nesses tempos aí, então, de impossibilidade de encontros presenciais, a gente vai estar aqui abordando alguns assuntos relevantes da área hoje na área da enfermagem e das análises clínicas também. A gasometria é um assunto que dá um pouquinho de medo, né?
no pessoal, porque às vezes a gente tá fazendo a gasometria e às vezes não entende muito bem esse processo aí, né, como é que acontece. Então, vamos falar um pouquinho disso, vamos começar falando um pouquinho do que é a gasometria, onde se aplica, enfim. Bom, a gasometria é um exame de importância ímpar, tanto para a enfermagem quanto para as análises clínicas, porque ela vai basicamente... Boa noite! Oi, Ida! Tudo bem? Beijo! Porque ela vai abordar, na verdade, vai nos trazer informações do paciente que está com algum comprometimento respiratório. E esse respiratório, a gente não tá falando só dos pulmões, porque quando a gente fala de respiratório, a gente lembra, bom, tem pulmão envolvido aí, né? Pulmões envolvidos com algum comprometimento. E, na verdade, a gente tá falando da gasometria dos níveis gasosos, a dosagem dos níveis gasosos aí, a nível sanguíneo, e não só pulmonar. Obviamente, né, gente, que quando a gente está falando de respiração, gases, oxigênio, CO2, a gente está falando, obviamente, sim, de pulmões. Mas não só disso, porque vamos tentar lembrar um pouquinho dessa situação, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Respiração, ela se trata de quando o paciente, por exemplo, já está na vida extrauterina, certo? Portanto, fora do útero. Mas é importante a gente lembrar que níveis de gases sanguíneos a gente também tem lá no feto, que é essa parte aí que eu estava abordando com vocês. Obrigada, Matheus. Obrigada. Que a gente pensa, né? O fetinho lá dentro da barriga da mãe, ele não está exercendo respiração pulmonar, concordam comigo? Vai depender tudo da onde, vai depender muito do cordão umbilical que está fornecendo lá tudo que é necessário para mamãe e para o bebê, obviamente, né? Então, tudo que a mãe tem, tudo que a mãe passa, vai acabar passando para o bebê. Antes de eu continuar, obrigada, Dani, querida, um beijo, um beijão. Antes de eu continuar, eu gostaria de um feedback de vocês, se o áudio tá chegando ok, tá tudo certo, vocês conseguem me ouvir bem? Tudo... Ah, ótimo, olha ali, ó, a professora Lisiane Stone, ligada através do Pompeia, olha lá, ó, muito bom, show de bola, isso aí, show de bola. Então, estão me ouvindo bem? Tudo beleza? Me deem um sinal aí de vida que vocês estão conseguindo me escutar. Tudo certo? Tá. Então tá beleza. Vou continuar então. Bem-vinda, Carla, da T30. Muito bem, ótimo. Obrigada, Grace, pelo retorno. Vamos lá então. Então, como eu ia dizendo, a gente tá falando de respiração, mas não só respiração pulmonar. A gente tá falando, na verdade, de gases respiratórios. Então, vamos tentar lembrar. Lembram das células do sangue que se chamam hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos? Então, os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas são as principais responsáveis no nível sanguíneo de agarrar o oxigênio e levar para todos os tecidos do nosso corpo. Isso serve para todos os animais, tá? E aí, o que acontece? A hemácia, ela é uma célula, portanto, sanguínea, que lá na sua membraninha, ela tem lá um ganchinho para segurar o oxigênio quando ele entra pela via respiratória, no caso de vida extrauterina, ou seja, já nasceu, né, e está praticando a respiração através das vias aéreas. Perfeito. Só que a hemácia, eu vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não contem para ninguém, tá? Deixa eu ver se não tem ninguém nos escutando aqui de fora. As hemácias, elas são muito safadinhas. Sabe por quê? Porque as hemácias, elas gostam do oxigênio, verdade? Eles nasceram um para o outro. É um casal invejável, de dar inveja em muita gente. Oi, Dudu, querido, tudo bem? E o que acontece? Ela arrasta uma asa, para não dizer uma membrana, pro CO2. Juro. Ela adora
adora o CO2. Eu ia dizer que ela tem até assim um certo fetiche pelo CO2. Então o que ela faz? Ela é apaixonada pelo O2, que é um cara robusto, é um cara grande, é um gás que chama a atenção da hemácia. Só que quando ela olha para o CO2, ela fica sem chão, literalmente sem oxigênio. O CO2 é um cara muito mais robusto do que o O2. E aí o que ela faz? Ela deixa o O2 um pouquinho de lado, vai lá e agarra o CO2. O que acontece daí? Bom, aí quando ela resolve deixar o O2 de lado e pegar o CO2 em maior quantidade, o nosso sangue vai ficando mais ácido. Então, quanto maior a quantidade de CO2 circulando no sangue, mais ácido ele fica. O que isso quer dizer, afinal de contas, meu povo e minha pova, né? Isso quer dizer o seguinte, que o nosso sangue, ele precisa, para estar ideal, de um tamponamento, ou seja, ele precisa ter um pH ideal, que é um pH ali em torno de 7, mais ou menos. pH nada mais é do que uma variável fisiológica aí que ela é crucial, importantíssima para todos os líquidos do nosso corpo. Concordam comigo? Ah, olha ali, obrigada, Rogério, que bom que tu já aprendeu. Então colabora aí, faz pergunta, tá? Mete pergunta aí, pode perguntar, tá bom? Até aqui, beleza? Deu para entender que a hemácia é safada? Safada e o porquê que ela é safada? Porque sempre tem um motivo, né? Ela vai lá, ela nasceu pro oxigênio. Oi, Lube, tudo bem? Mas ela arrasta um olhar assim diferenciado pro CO2. E isso então faz com que o pH do sangue desestabilize um pouco. Normal, né, gente? Quem é que quer ser trocado? Nem o oxigênio ele não quer ser trocado. Afinal de contas, eles têm uma relação, ele e a hemácia. E era para ser um relacionamento sério, mas, né, enfim, acontece. Coisas da vida. Então, o pH vai nos dar um índice sobre o que é ácido e o que é básico, sendo que uma coisa é contrária da outra. Ácido é o contrário de básico. Por que eu tô falando isso para vocês? Pra gente relembrar que quando a gente precisa de um equilíbrio orgânico, um equilíbrio fisiológico, a gente precisa ter um pH ideal. Então, de novo, retomando, o pH é uma variável fisiológica de extrema importância para que a gente consiga ter, então, o bom funcionamento do corpo. Agora, vocês imaginem o seguinte, vamos lá. Para quem é fumante, pensa subir aqueles lances de escada lá no 4º e no 5º andar, desde o saguão do prédio da SEG aqui de Caxias, né, até o 4º, 5º andar. E quantas vezes, né, galera, a gente já não teve que subir aquelas escadas assim, no ufa mesmo, né? Como é que acontece isso? Acontece que a gente chega lá assim, quase morrendo. Mas para quem é fumante é pior ainda, porque o que acontece? Oi, Clary, tudo bem? Tudo bem? Oi, Júlio, tudo bom? O que vai acontecer? Quem é fumante é pior. Oi, Ju! O que acontece? Quem é fumante sobe aquelas escadas pior ainda. Por quê? Porque o nosso sangue, ele já tá bastante contaminadinho com CO2, por causa do cigarro. E aí, o que acontece? O que pode interferir da gasometria? Já daqui a pouquinho chego lá, vão perguntando, tá? Vão perguntando. Então, o que acontece? A gente chega lá muito sem ar. Significa que com uma ausência importante de carga de oxigênio, né? É sofrência mesmo subir aquelas escadas, viu? Olha aí, ó, até quem não é fumante tá concordando. Então, o que acontece? Se o nosso sangue tá muito ácido, vocês pensem comigo o seguinte, ó. Parem e pensem agora. Momento, reflexão do dia. Ácido correndo na artéria faz bem? Será que uma coisa ácida, um líquido ácido correndo na artéria lá, faz bem? Será? Oiê! Oi, Fran Girardello, tudo bem, colega? A mamãe do ano também. Ácido não vai fazer bem, né, gente? Porque o lugar de ácido... Tudo bom, Sheila, querida? Saudades também. Não pode estar correndo em artéria. Então, o que é ácido não pode estar em artéria. Ácido, a princípio, tem que ficar onde? Dentro de uma bolsa chamada estômago. Um órgão, né? Em forma de bolsa ali chamado estômago. Então, vocês pensem no sangue ácido.
extremamente prejudicial para a nossa saúde, sem sombra de dúvidas. Agora vamos pensar o contrário. Se eu tenho excesso de ácido no sangue por conta de uma sobrecarga de CO2, lembrem que as hemácias estão lá agarradas no CO2 e deixando o O2 um pouquinho de lado, o que vai acontecer? Acidificar o sangue. Então, isso vai acontecer quando a nível pulmonar, vida extrauterina, tá? O que vai acontecer? Eu estou com dificuldade de respirar, não estou conseguindo respirar. Por quê? Por obstrução das vias aéreas, por afogamento. Então vejam que o exame da gasometria, tanto para a enfermagem quanto para as análises clínicas, ele é um exame de controle de CTI e UTI e também de urgência e emergência, tá? Então não é um exame de rotina que a gente faz aí nos laboratórios que nos atendem no dia a dia. É um exame obrigatoriamente hospitalar, certo? Então, a gente tem que cuidar isso também, que olha que vital que ele é estritamente hospitalar, beleza pura? Beleza. Então, vamos lá, tô com obstrução nas vias aéreas, ou por afogamento, ou algum objeto aqui que não tá deixando respirar, ou alguma doença que prejudica a minha respiração. Isso vai fazer com que o CO2 esteja em maior quantidade, mais concentrado em nível sanguíneo, e isso vai transformar o sangue mais ácido, vai deixar ele mais ácido. E a gente combinou aqui pelas respostas de vocês, boa tarde Alexandre, tudo bem? Que isso não é bom. Então agora vamos pensar no seguinte, o contrário. Lembraram que CO2 acidifica o sangue, não é bom. Vamos pensar o contrário agora, me ajudem aí, me ajudem. Se eu tiver com o sangue muito básico ou muito alcalino, será que é bom também? Manda um beijo pra Ana Paula Segue Caxias. Tá bom, Jean, tá mandado beijo aí. Será que é bom mesmo ou não? Gente, nada extremo é bom a nível de corpo humano, certo? Então isso significa o seguinte, que se eu tô respirando muito, tô puxando muito ar, por uma condição fisiológica ou até mesmo num exercício físico ou até mesmo numa síndrome do pânico, onde a pessoa fica muito agitada e puxa o ar com muita facilidade, com muita frequência, tá? Não facilidade, mas com frequência. Tá puxando o ar, tá hiperventilando. Hiperventilando é um termo aí que o pessoal da área da saúde conhece, que é o quê? Puxar o ar muito rápido. Vai acabar fazendo o quê? Vai encher a hemácia de oxigênio, vai saturar ela de oxigênio, mas isso também não é bom, porque quando a gente está falando de sangue, a gente não pode estar num pH que não seja o ideal, que é ali na base do 7. Então lembrem, na linha do tempo lá na TL, né, na timeline lá do nosso pH, tudo que é abaixo de 7 é considerado ácido, portanto 6, 5, 4, 3, ácido. Acima de 7, 8, 9, 10, básico, tá? Então, se a gente tem um sangue muito alcalino, também não vai ser bom. Tá, até agora a professora só deu notícia ruim. E aí, o que a gente faz então agora? Bom, a gente precisa pensar no seguinte. Se o paciente nosso, ele está, por exemplo, com acidose respiratória, quer dizer, dificuldade de respirar, os pulmões eles estão captando muito mais, concentrando muito mais CO2 do que O2. Isso significa que o sangue está ficando ácido. O que se faz lá na enfermagem, a nível de enfermagem? Lá na enfermagem, o pessoal vai estar controlando isso através de equipamentos, na saturação, né, do paciente, e vai constatar que o sangue está ficando muito ácido. E aí, eles podem acabar vindo administrar uma substância química que se chama bicarbonato, que a maioria de nós já ouviu falar, né? Bicarbonato, ele é justamente para trazer o tamponamento sanguíneo, ou seja, traz de volta o pH sanguíneo para o pH ideal, que é o 7. Até aí tudo bem, tudo certo, tudo beleza por enquanto. Gostaram de saber da fofoca da hemácia? Quem não gosta de uma fofoca, né? Até as hemácias gostam. E aí, depois que a nossa equipe lá da enfermagem, né, nossos queridos colegas aí técnicos de enfermagem, nossos queridos colegas enfermeiros, administraram então bicarbonato para o paciente, nós do laboratório vamos verificar se deu certo isso, como é que ficou, se tamponou o sangue ou não.
A Luana Mel pergunta, o que acontece com o corpo se o sangue está ácido ou alcalino? Tanto ácido quanto alcalino vai entrar em colapso, né? Porque lembra que eu comentei para vocês que se tiver muito ácido, vai dar colapso. Ácido correndo lá no sangue, nas artérias, nas veias, não é bom, tá? Mas muito alcalino também não é, gente, porque daí a gente tem excessos de bases, e excessos de bases também fazem mal. E excessos de bases também é um parâmetro dentro da gasometria que a gente também tá lá sempre cuidando. Beleza? Espero ter respondido a pergunta, Luana. Qualquer dúvida, vão perguntando aí que eu vou respondendo para vocês. Eu montei um roteiro aqui porque a prof viaja bastante, então para não perdermos, né, o fio da meada, eu vou seguindo aqui o meu roteirinho, tá bom? Então vamos lá, beleza. Tampões. Então tampões são substâncias que vão fazer com que o sangue volte ao normal, pare de pirar. Pare de ficar ácido ou pare de ficar tão básico assim. Ou por falta de oxigênio e excesso de CO2, acidose, ou por excesso de O2 e baixa concentração de CO2, portanto, alcalose. Mais dois termos que eu venho apresentar para vocês com muito carinho. Acidose, com excesso de concentração de CO2 na corrente sanguínea, e alcalose, com excesso de concentração de O2 na corrente sanguínea. Beleza? Hemácia safadinha, exatamente, gente, não esqueçam, tá? Acontece, né? O nosso corpo ele imita às vezes a vida, né? Ou a gente que imita o corpo, mas não vem ao caso, né? Quem é safadinho? E aí, o que acontece? Nesse sentido, a gente precisa atuar com uma rapidez. Pacientes diabéticos que acabam descompensando, às vezes também podem correr esse risco, né? A quantidade de ácido no sangue em alto nível pode causar uma parada cardíaca? Sim, pode, claro que pode. A gente tem aí um líquido que está acidificando todos os órgãos, principalmente o cérebro, né? Porque afinal de contas é através das meninges, lembram das 3 meninges lá que a gente tem que estão recobrindo o cérebro, as 3 membranas que estão lá recobrindo o cérebro são as meninges, tá? Então, elas também são altamente irrigadas ali para poder alimentar o cérebro. Nosso cérebro é alimentado basicamente de oxigênio e glicose, através então dos nossos vasos sanguíneos. Se eles não estiverem em boas condições, lembre, ácido correndo dentro de vaso sanguíneo vai fazer com que o quê? No mínimo ele se rompa. Pode evoluir para um AVC, pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, pode evoluir para um óbito, pode deixar o paciente em coma. Não só a acidose, mas também a alcalose. Sobre esses dois termos que eu trouxe para vocês então agora aqui, que vocês já estão craques em o que é acidose, que é excesso de CO2, e alcalose, excesso de O2, estou falando a nível sanguíneo, vamos pensar no seguinte: o paciente que está com a via aérea obstruída vai ter uma maior concentração de CO2, porque quando eu não consigo respirar, eu tenho concentração muito maior de CO2 na corrente sanguínea.